Olá pessoal, hoje eu trouxe mais uma questão de física. Hoje a gente vai resolver a questão do Enem, que foi aplicada no ano de 2012. Então vamos ler a questão. Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo. Então aqui a gente tem a compactação do solo, devida ao intenso tráfego de máquinas, cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas. Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus mais. Então veja que aqui a gente está trabalhando com uma questão que envolve pressão. Então, quando a questão envolver pressão, o que é que a gente precisa se lembrar? Vamos então fazer uma revisão. Pressão. O que é a pressão? Pressão é a força a que um objeto está sujeito, dividida pela área. Então é a força. Então é a força dividida pela área ou superfície sobre a qual a força age. Definimos que a força age perpendicularmente à superfície área. Então a gente vai ter P, que é a pressão, F, que é a força, e A é a área. E a fórmula que a gente vai usar é essa aqui. Pressão é igual a força dividido por área. E a pressão ela é uma grandeza escalar, que no sistema internacional de medidas é dada em newton por metro quadrado. Aí, para a gente entender a relação entre a força e a área, que vai nos dar a pressão, a gente vai pegar um exemplo, ó. Exemplificando dois blocos idênticos e de mesma massa. Então, esses dois blocos A e B, eles são blocos idênticos e são blocos também de mesma massa. Blocos idênticos e blocos de mesma massa. Blocos idênticos e blocos de mesma massa. E exercem a mesma força, então exercem a mesma força perpendicular à superfície, força-peso. Porém, o bloco A, esse bloco aqui, ó, exerce uma pressão maior que o B, pois a força atua em uma área menor. Então, quanto menor a área, maior será a pressão. O mesmo acontece com duas pessoas numa areia movediça. Aquela que estiver em pé afundará mais rápido que o deitado. Então, nesse exemplo, a que está em pé afundará mais rápido que o deitado. Por quê? Porque quanto menor a área, maior será a pressão. Quanto maior a área, menor será a pressão. Então, vamos lá a questão, voltar a ela, que nela a gente vai entender ela agora. Então, o que é que tem que acontecer com os pneus? A gente sabe que quanto maior a área, menor será a pressão. Então, os pneus eles têm que ser largos. Os pneus não podem ser estreitos. Então, a gente pode eliminar aqui a letra B, porque não pode ser largo, não pode ser estreito. Pode eliminar a letra D, que não pode ser estreito. E também alto, porque não vai influenciar. O que vai influenciar é a largura. Então, a gente já sabe que o pneu ele tem que ser largo, porque só sobra a letra A e a letra C. Então, quanto mais largo, ou seja, quanto maior a área, menor será a pressão. Então, se o pneu ele for mais largo, vai reduzir a pressão. Por isso que a única alternativa correta é a letra A. Os pneus eles têm que ser largos e vai reduzir a pressão sobre o solo. Então percebam que foi uma questão bem tranquila. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Inscreva-se no canal, dê o like, compartilhe o vídeo, que eu vou ficar muito agradecido, que mais na frente a gente vai ter outras questões.